Em vésperas do 50º de Abril, aqui estamos a celebrar a força das convicções que fizeram a Revolução dos Cravos e que se traduziram nos direitos fundamentais consagrados na Constituição da República. Bem sabemos que muita gente gostaria de apagar da Constituição estas certezas. Há 2 anos estávamos, tal como hoje, neste mesmo lugar de luta, este lugar de lutas, que são as de sempre do Bloco de Esquerda e que colocam as pessoas, as suas legítimas aspirações a uma vida com justiça e dignidade, no centro do seu discurso e da sua ação política. Há 2 anos o Bloco disse que não podia ser, que o Governo não podia contar com a força do Bloco para aprovar orçamentos de Estado que não se comprometem com o investimento público na saúde, necessário para revitalizar um SNS de pauperado e que, ao invés, abre o caminho para a voracidade predatória dos privados que não se comprometem com políticas de salários e condições justas para os seus profissionais. A ruptura que então se verificou tomou, durante esta maioria absoluta, a dimensão que conhecemos, que todos os dias faz notícia e que acresce às dificuldades em que vivem milhões entre nós. Diz a Constituição da República Portuguesa, artigo 64º, todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. Há 2 anos, o Bloco mostrou ao Governo que não podia contar com a força do Bloco para fazer de conta que havia políticas de habitação para responder à crise que já então se tornava evidente. De facto, a Lei de Bases da Habitação tinha sido criada em resultado da negociação anterior da esquerda com o PS, mas os compromissos que ela preconiza 2 anos mais tarde, em 2021, não tinham passado do papel. Envolvidos mais 2 anos, a crise na habitação tomou proporções de verdadeiro escândalo e o Governo, de maioria absoluta, manteve a sua inércia, recusando-se mesmo a tomar medidas com impacto objetivo no setor, algumas das quais preconizadas como políticas de esquerda. Demonizadas como políticas de esquerda, mas que até a direita que o governo em países da Europa entende como necessárias, como o controle do valor das rendas e restrições na venda a pessoas estrangeiras. Diz a Constituição da República Portuguesa, artigo 65º, todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto, e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Há dias noticiou o Expresso cerca de 400 mil portugueses vivem em pobreza habitacional, com chuva dentro de casa ou sem eletricidade ou sem casa de banho. Há 2 anos, o Bloco disse ao Governo e ao país que era urgente investir na escola pública, à qual tudo se pede, ao mesmo tempo que se deixa degradar edifícios sobrelotados e desequipados, se desvaloriza as profissões que a sustentam e se desmoraliza quem nela trabalha. E o que se pede à escola é que faça as vezes de progenitoras, de psicólogas, de assistentes sociais, de enfermeiras, de confidentes. E tudo isto também no masculino, se conseguirem imaginar. Aproveito para lembrar que ontem se assinalou o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, para não esquecermos que o empobrecimento das mulheres, que são quem carrega de forma mais significativa o peso dos salários mínimos em trabalhos desgastantes, como os das escolas, dos lares ou dos hospitais, é também uma forma de violência. E sim, vale a pena continuar a assinalar o 25 de novembro. Pede-se ainda à escola que forme para a cidadania, certo, mas uma rápida vista de olhos pelos sites oficiais mostra-nos de que tarefa se trata. São dezenas de documentos e milhares de páginas de referenciais e guiões, da educação para o desenvolvimento, para os média, para a saúde, para a igualdade de género, para a sustentabilidade, para a segurança rodoviária, para a literacia financeira, para a sexualidade, para o risco, e a lista continua. E está certo. A escola deve ser esse lugar de crescimento e aprendizagem, mas nada disto se concretiza sem meios. E o que temos visto, e o Bloco de Esquerda tem combatido, é a inação do PS face à escola pública, em perigo de derrocada pela ausência de políticas que honrem o compromisso constitucional com a educação. Artigo 73º, pontos 1 e 2. 1. Todos têm direito à educação e à cultura. 2. O Estado promove a democratização da educação e as demais condições para a educação, realizada através da escola e de outros meios formativos, contribua para a igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade, para o progresso social e para a participação democrática na vida coletiva. Há cerca de um mês, o Ministro da Educação
falava no podcast do Expresso, Ser ou Não Ser, numa ação óbvia de propaganda. Descreveu os progressos do país desde o final da ditadura, a alfabetização da população, o alargamento do acesso ao ensino superior, o combate ao abandono escolar, a redução do fosso entre alunos oriundos dos diferentes contextos socioeconómicos. Em todos os indicadores, disse ele, Portugal tem uma trajetória ascendente e notável, sinais de um sistema educativo de qualidade. O mesmo ministro tinha dito na abertura do ano letivo, quando confrontado com os milhares de turmas sem docentes a várias disciplinas, que é preciso tempo para dar resposta a esta escassez de profissionais, porque, disse ele, um problema com 50 anos não se resolve em meses. Em que ficamos? Quem conhece o percurso da educação em Portugal sabe que não é séria esta afirmação. Ela ignora o esforço do país para profissionalizar a classe, um investimento que teve o seu maior ímpeto entre o final da década de 80 do século XX e o início do século XXI, antes da ministra do PS, Maria de Lourdes Rodrigues, ter extinguido os estágios pedagógicos remunerados, ter desregulado a carreira docente, dividido a classe em profissionais de primeira e segunda, ter aumentado os horários de trabalho docente. A direita não se atreveu a tanto em tão pouco tempo. De então para cá, a precariedade banalizou-se e a classe envelheceu na precariedade. Houve, portanto, um momento, nestes 50 anos de democracia, em que a escola tinha profissionais com qualificação e o sistema educativo oferecia condições que, em consequência de decisões políticas, se dissiparam e geraram os problemas de hoje. João Costa congratulou-se ainda com a taxa de sucesso na inclusão de crianças com deficiência na escola regular, a rondar os 97,5%, um feito notável para Portugal. Quem trabalha nas escolas sabe como se produz este número, com o esforço de recursos humanos insuficientes e muitas vezes desadequados face às reais necessidades, com que criatividade, face à ausência de recursos materiais e instalações adaptadas. Já estou quase no fim. É comumente atribuída ao primeiro-ministro britânico Benjamin Disraeli a seguinte frase: existem 3 tipos de mentiras. Mentiras escandalosas e estatísticas. De modo que vos convido a imaginar uma história que contribui para estes números impressionantes da inclusão. E esta história não é ficcional. Suponhamos uma criança, chamemos-lhe José, com deficiência mental de 90%, que não fala, não interage, não tem mobilidade, que depende de quem lhe dá comida na boca e para quem a escola é um espaço, sobretudo, de cuidados básicos, que são também de apoio à família. Imaginemos que esta criança frequenta uma escola de ensino básico e, portanto, concluídos os 9 anos de escolaridade, em que nunca esteve numa sala de aula, nunca socializou com os seus pares, terá de ir para uma outra escola com ensino secundário, onde cumprirá o que falta da sua passagem obrigatória pela escola, ainda que nada de substancial mude no seu plano educativo. Imaginemos que não muito longe da casa desta criança há uma escola para onde poderá ir e que esta dispõe de uma boa equipa de apoio e até de equipamentos adequados. No entanto, esta escola fica no município vizinho e, como José precisa de transporte escolar, o seu município apenas pode financiar transporte para escolas no seu território. Então, sem alternativa, o José acaba numa escola, imaginemos, com problemas agudos de falta de espaço e de meios humanos, arrumado numa sala, até aos 18 anos. O benefício de acompanhamento e terapias que a escola não oferece, porque não tem como, o José poderá ter, se o mesmo município garantir o seu transporte para os locais especializados, o que pode não acontecer, mesmo que a distância seja de 500 metros. É também com casos destes que se fabrica o sucesso da inclusão. Em muitos outros casos, menos extremos, a inclusão significa anos em que o desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência, que têm momentos cruciais para acontecer, ficam pelo caminho. Há um momento, no Memorial do Convento de José Saramago, sou professora de português, em que o diabo está pasmado a observar o sofrimento e a miséria dos homens que trabalham na construção daquela obra divina e pensa com os seus botões: como é que eu não me lembrei disto? Assim se terá sentido a direita, em vários momentos dos governos PS, a assistir ao desmantelamento do Estado Social. Sem saúde, habitação, educação, salário, compromete-se o projeto de uma sociedade justa, progressista e inclusiva. É este o projeto por que lutamos, o de uma sociedade justa, progressista e inclusiva, que garanta a todas as pessoas que vivem em Portugal direitos fundamentais consagrados na Constituição e uma vida digna em liberdade. Obrigada.